Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Então, vamos dar sequência na nossa videoaula da confecção do boneco do Sonic. Então, sem enrolação, vamos começar direto já, começando a parte da mão do nosso boneco. Então, vou iniciar a mão fazendo o polegar. Então, o polegar, a mão e o polegar, todos eles vão ser feitos assim na linha branca. Então, peguei a linha branca, fiz um anel mágico. Dentro desse anel mágico agora, eu vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Feitos os 4 pontos baixos, eu vou fechar o meu anel mágico, bem fechadinho. E na segunda carreira agora, eu vou fazer uma sequência de aumentos. Então, minha sequência nessa carreira número 4 nessa carreira número 2 vai ser um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto. E eu vou fazer isso por 2 vezes. Então, um ponto baixo, no segundo aqui, um aumento. Não vou nem usar marcador, tá? Por ser bem pequenininho, só vai atrapalhar ao invés de ajudar. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um aumento. Então, dessa forma, eu termino a carreira número 2, tenho agora 6 pontos baixos. Eu vou já virar ele pro lado direito, que ele tá aqui no avesso. Então, eu faço essa virada com a ajuda aqui da minha tesoura. Como ele é bem pequenininho, ele dá um trabalhinho aqui, mas a gente consegue virar. E agora, nas próximas 3 carreiras, carreira 3, 4 e 5, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, essas 3 carreiras, cada uma delas vai ter também 6 pontos baixos. Se você quiser, pode usar o marcador, senão você pode ir só contando mesmo os pontos. Então, a cada 6 que você conta é uma carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carreira 3 está feita. Tenho que fazer ainda a carreira 4 e a 5. Vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Terminei minha quinta carreira aqui. Eu deixo um pedacinho de linha, que eu vou precisar dessa linha mais para frente, mas não precisa ser uma linha muito grande. E arremato meu ponto. E assim, então, o polegar está feito. Essa linha do anel mágico, eu posso colocar aqui para dentro, que ela vai auxiliar no enchimento. E se vê que é necessário, coloca mais um pouquinho da fibra mesmo para completar o enchimento do dedo. E assim, então, o dedão está feito. Desse aqui, então, a gente vai precisar fazer 2 iguais, um para cada mão do nosso boneco. Então, 2 dedões iguais a este. Agora, a gente vai fazer, então, os outros dedos. Então, os dedos, a gente vai ter 4 dedos em cada mão. Então, a gente vai precisar fazer 8 iguais. Então, também com a linha branca, também faço o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu também coloco 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Feitos os 4 pontos baixos, eu fecho meu anel mágico. E agora, nas próximas 3 carreiras, carreira 2, 3 e 4, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Então, esse aqui, os dedos vão ser menorzinhos do que o dedão, porque eles não vão ter os aumentos, vão ficar apenas com os 4 pontos baixos em cada carreira. Então, vamos lá.
O primeiro ponto é um pouquinho mais ruinzinho aqui da gente fazer. Então, 1, 2, 3 e 4. Segunda carreira concluída. Da mesma forma que eu fiz no outro, vou pegar minha tesoura aqui para colocar, tirar do avesso, para colocar essa nossa peça pro lado direito. Então, viro ela para poder continuar. E faço agora ainda a carreira 3 e a carreira 4, cada uma delas com 4 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês para a gente fazer o acabamento. Então, terminei a quarta carreira, fiz segunda, terceira e quarta com ponto sobre ponto, 4 pontos baixos em cada um deles. Esse aqui, então, vou cortar, deixar uma linha um pouquinho grande, que eu vou precisar dela daqui a pouquinho. Essa linha aqui do anel mágico, eu vou colocar para dentro da peça. E essa aqui, como é pequenininha, menor que o dedão, somente esse fiozinho já vai ser suficiente para a gente fazer o enchimento. Pronto, então já tá com o enchimento. E como eu comentei, a gente precisa de 4 desses dedos para cada uma das mãos. Então, eu já tenho os outros 3 aqui feitos. Esses aqui eu já arrematei todas as pontinhas de fio, que eu só vou precisar de uma ponta maior. Essa ponta maior aqui, então, eu vou colocar na minha agulha de tapeçaria. E eu vou fazer, então, a união dos dedos, para deixar eles todos juntinhos. Então, vou passar aqui por dentro no mesmo dedo que tá o fio, vou passar ele por dentro do ponto, do último ponto, e vou passar aqui no último ponto desse outro dedo. E depois, então, vou pular um, no próximo, como são 4, vai ficar passando por 2 e 2. Dou uma puxadinha. Pego o próximo dedo, coloco aqui do ladinho, passo a agulha pelo primeiro e pelo segundo ponto ali, né, pelo terceiro ponto, pelos 2 centrais, e dou mais uma puxadinha para ele ficar aqui junto. E pego ainda o último dedo. Esse aqui eu vou passar pelo último ponto. No ponto lá de trás, eu vou pegar ele por uma alcinha apenas, só para eu poder fazer a volta, que eu vou passar mais uma vez neles aqui, para garantir que eles vão ficar mais firmes, que vai facilitar na sequência da nossa peça. E assim eu passo por todos eles novamente, 2 voltinhas do fio. Vou pegar um fiozinho, uma laçadinha qualquer aqui, e vou fazer um pontinho, só para deixar firme. Aqui, como eu ainda não tinha colocado todo o fio para dentro, nos outros eu tinha colocado, aqui eu vou colocar mais um pouquinho desse fio aqui, para ele ficar bem firminho, que nem estão os outros dedinhos aqui. Assim que eu terminar isso, já retorno aqui com vocês. Então, já terminei aqui o arremate, os dedinhos já estão todos juntos. Vou pegar novamente a linha branca, vou fazer uma laçadinha inicial aqui nela, para a gente começar agora a subir com a mão. Então, eu vou, depois de ter unido os 4 dedos, então, vou pegar eles aqui. Eu vou colocar a minha agulha, indiferente do lugar, posso colocar em qualquer um, mas eu quero começar aqui no segundo dedo. Então, coloquei ele, vou puxar e fazer um ponto baixo. Vou aqui no terceiro dedo, no mesmo pontinho onde eu passei os fios aqui para fazer a união,
Vou puxar uma laçada e fazer um ponto baixo. No ponto que ficou sem eu trabalhar na união, faço mais um ponto baixo. Então, já tenho 3. Aqui, no pontinho da união, 4 pontos baixos. No próximo ponto, que não foi usado aqui na união, um ponto baixo, já tenho 5 pontos baixos. Próximo, que também não foi usado na união, 6 pontos baixos, mais um aqui, 7 pontos baixos. Vou no ponto aqui que eu usei para a união e faço um ponto baixo, 9. No ponto aqui que eu não usei na união, 10. No ponto que eu usei para a união, 11. No próximo que eu não usei na união, 12. No ponto que eu usei aqui para a união, 13. No próximo, que não foi usado para a união, 14. No próximo aqui, 15. E no outro, 16. Vamos só conferir para ver se tem os 16 mesmo, tá? Que seria um ponto para cada um dos pontos do dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, não. Falta um ainda. O 16 vai ser aqui no ponto da união. Então, fechei a primeira carreira com 16 pontos baixos. Vou iniciar, então, já no primeiro, iniciando a segunda carreira. Segunda carreira vai ser uma carreira de ponto e sobre ponto. Então, fiz 2 pontos aqui. E vou seguindo fazendo ponto sobre ponto. Então, vou fazer ponto sobre ponto da segunda até a quinta carreira. Ou seja, por 4 carreiras, eu vou fazer 16 pontos baixos. Então, vou fazer as minhas carreiras aqui. Assim que a carreira número 5 estiver concluída, eu retorno com vocês para a gente dar sequência na confecção da peça. Então, terminei aqui a quinta carreira. Vou mudar meu marcador para a pontinha aqui para não abrir, que agora a gente vai fazer a união do polegar. Então, peguei o polegar, a linha que eu tinha deixado do final da confecção dele, e eu vou pegar aqui do ladinho por 2 pontos e vou costurar ele. Então, dobrei bem certinho ao meio, né? Então, vou pegar um pontinho aqui, que eu vou costurar com o último da carreira. E vou pegar o pontinho aqui do lado e vou costurar com o primeiro da carreira. Vão ficar 1, 2, 3, 4 pontos sem costurar. Vou costurar, fazer a costura aqui da união apenas nesses 2 pontinhos. Passar mais uma vez para ficar bem firme e eu posso pegar a minha linha e arrematar ela, fazer um nozinho aqui. Essa linha também eu posso cortar ela, colocar ela para o enchimento, enfim. E agora a gente já pode dar sequência.
Então, dando sequência agora, na nossa sexta carreira, nós vamos fazer de que forma? Então, vamos fazer pontos baixos, um para cada ponto aqui que a gente tem na mão. 1, 2, vou marcar o primeiro ponto aqui para não perder. 3, 4 e 5. Esse 5 eu não vou fechar, para a gente evitar de dar um buraquinho aqui. Eu vou pegar uma laçadinha aqui do ponto da emenda junto. E vou fazer o meu ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou continuando aqui no dedo agora. 6, 7, 8, 9. Chegando aqui aonde a gente tinha feito a emenda, então, vou pegar uma laçadinha aqui, uma laçadinha na palma da mão e mais uma no ponto que seria o ponto. Tudo isso para não ficar um buraco. Então, tenho 4 laçadas, vou fechar todas elas de uma única vez. Então, só deixa eu me perdi na conta aqui dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tenho mais 8 pontos ainda para fazer na palma da mão, que a gente vai finalizar essa carreira número 6 com 18 pontos baixos. Então, 1, 11, no caso, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, sexta carreira concluída. Próxima carreira, agora a gente vai fazer diminuições. Como que a gente vai fazer essas diminuições, então, aqui na carreira 7? Nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo. Vou marcar já esse primeiro ponto. Nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer uma diminuição. E a gente vai seguir nessa sequência de um ponto baixo e uma diminuição até finalizar a carreira, ou seja, por mais 5 vezes. Então, um ponto baixo eu fiz, o próximo aqui agora é uma diminuição. No próximo vai ser um ponto baixo, depois diminuição. Um ponto baixo. Assim que eu terminar a carreira, já retorno com vocês. Finalizo, então, a carreira número 7 com 12 pontos baixos. A carreira 8 e a carreira 9, agora, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, nas carreiras 8 e 9, eu vou ter também 12 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras aqui. Assim que a carreira 9 estiver concluída, eu retorno com vocês. Terminei a carreira 9, continuo com 12 pontos baixos. Agora, na carreira 10, nós vamos fazer diminuições. E além de fazer diminuições, nós vamos trabalhar apenas pela alcinha de trás. Então, nessa carreira aqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Não vou marcar o ponto porque tem a marcação da carreira que eu tô deixando. Nos próximos 2 pontinhos aqui, nós vamos fazer uma diminuição. Uma alcinha de trás do primeiro, a alcinha de trás do segundo, puxo a laçada e finalizo o ponto baixo. E repito isso mais uma vez. 1,
2, 3, 4. Nos últimos 2 pontos da carreira, uma diminuição. Então, a alcinha de trás de um, a alcinha de trás do outro, puxo a laçada e não finalizo. Por que que eu não finalizo? Porque eu vou finalizar ele com a cor bege. No meu caso aqui é o chantilly que eu tô utilizando. Então, com essa laçadinha da linha chantilly, eu finalizo aqui o último ponto da carreira anterior. Da carreira 11 agora, até a carreira número 25, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, 10 pontos baixos em cada um deles. Vão ser 15 carreiras aqui de ponto sobre ponto. Eu vou fazer alguns pontinhos aqui para a gente fazer o arremate dos fios. E daí depois eu retorno com você só quando a carreira 25 estiver concluída. Antes ainda de fazer o restante das carreiras, nós também precisamos colocar enchimento aqui na mãozinha do nosso personagem, porque se a gente deixar pro final vai ficar bastante complicado, que vai ficar bem estreitinho aqui. Então, vou segurar meu pontinho aqui, só vou fazer o acabamento desses fios aqui antes de dar seguimento. Então, terminei o arremate dos fios, o início do bege e o final do branco. Coloquei aqui enchimento na mãozinha. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos sobre pontos baixos por 15 carreiras, dessa carreira 11 que a gente tá fazendo até a carreira número 25. Assim que a carreira número 25 estiver concluída, eu retorno aqui com vocês para a gente dar sequência no nosso passo a passo. Terminei então a carreira número 25, já coloquei enchimento aqui na minha peça também. E vamos agora então para a carreira número 26, que vai ser a última carreira do braço. Depois a gente só tem que fazer os detalhezinhos aqui da luva. E essa carreira 26 vai ser uma carreira de diminuições. Ou seja, como a gente tem 10 pontos baixos, a gente vai fazer 5 diminuições e finalizar com 5 pontos baixos. Então, também não vou usar marcador, vou ir contando. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições e 5 diminuições. Já posso arrematar e cortar o fio, deixando um pedaço para costura. Se vê que tá faltando enchimento, coloca mais um pouco. Eu vou ter que colocar mais um pouquinho aqui. No restante já tá firminho, aqui em cima falta um pouquinho. Mas isso eu vou deixar para fazer depois. Então, a gente vai fazer a faixinha aqui das luvas do nosso personagem. Então, eu vou pegar minha linha branca, vou fazer a laçadinha inicial nela aqui, e vou fazer essa carreira, então, deixa eu trazer mais pertinho aqui, nessa carreira, por essas laçadinhas que eu deixei aqui na carreira número 10. Então, já vou começar aqui. Vou colocar minha agulha na primeira alcinha que eu deixei lá na carreira número 10, para eu poder prender ela com um ponto baixo. Então, pegar a linha, vou puxar ela aqui. E vou fazer um ponto baixo.
Na sequência, a sequência dessa carreira aqui da luva que a gente vai fazer vai ser 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. No próximo ponto aqui da base, nós vamos fazer um aumento. Então, 1 e 2 pontos na mesma laçadinha que a gente tinha deixado. E a gente segue assim por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Quando eu chegar no final da minha carreira aqui, eu retorno com vocês para a gente dar sequência na confecção desse detalhe da luva do personagem. Terminei aqui, então, a minha primeira carreira. Tenho agora 15 pontos baixos. Na segunda, terceira, quarta e quinta carreiras agora, nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos fazer uma correntinha, nós vamos virar o trabalho e fazer os 15 pontos baixos. Então, essas 4 carreiras agora vão ser carreiras de vai e vem, de ida e volta, cada uma delas com 15 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 4 carreiras aqui. Assim que a carreira número 5 estiver concluída, eu retorno aqui com vocês para os acabamentos. Terminei, então, aqui a carreira número 5. Já posso cortar a linha. Vou puxar aqui, finalizar ela. Coloco a ponta dessa linha na agulha de tapeçaria. E agora nós vamos fazer o acabamento aqui. Então, eu vou iniciar colocando no primeiro ponto da carreira de frente para trás. Puxo, ajusto para ficar bem do tamanho de um ponto normal. Coloco a agulha aqui por dentro do último ponto, saio aqui e já vou pescar um pontinho aqui do outro lado. Só termino de ajustar para que fique praticamente imperceptível essa nossa emenda aqui na parte de cima. E daí eu continuo, então, fazendo a costura, alguns pontos. Pego de um lado, puxo ali do outro e ajusto. Pego de um lado, saio lá do outro, ajusto. Pego de um lado, saio lá do outro, ajusto. No último pontinho aqui, a mesma coisa, pego de um lado, saio do outro, ajusto, faço um nozinho aqui para acabamento desse ponto, passo a agulha por dentro do ponto, saio lá do outro lado e ajusto aqui para esconder o nozinho. Essa sobra de linha eu já posso cortar. Só ajusto aqui para a pontinha sumir. E assim, então, a mãozinha do nosso personagem está concluída. Assim como os pés, eu preciso de 2 mãozinhas. Então, as mãozinhas são exatamente iguais, a gente só tem que cuidar na hora de costurar para deixar elas do jeito certo. Então, aqui está feito. Então, já temos 2 mãozinhas e 2 pezinhos. Vamos para a próxima parte agora. Vamos então agora começar a fazer os espinhos do nosso Sonic, do nosso ouriço. Então, vou fazer com a linha azul um anel mágico. Dentro desse anel mágico agora,
eu vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Feitos os 4 pontos baixos, fecho o anel mágico e vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, a segunda carreira também vai ter 4 pontos baixos. Então, vou só ir contando. 1, 2, 3 e 4. Vou agora virar ele pro lado direito. Como ele é bem pequenininho, eu vou fazer isso com o auxílio aqui da minha tesoura. Então, vou forçar ele um pouquinho aqui para que ele fique pro lado direito os meus pontos aqui, para não... porque eu não quero que ele fique com aquele outro lado pro lado de fora. Então, dá um pouquinho de trabalho por ser pequenininho, mas a gente consegue. A terceira carreira agora, nós vamos fazer uma carreira com aumentos. Como ainda é bem pouquinho, nessa terceira e quarta carreira, eu também ainda não vou usar o marcador. Vou começar a usar o marcador a partir da quinta carreira, daí. Então, na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos baixos nesse mesmo ponto da base. 1 e 2. Vou repetir isso mais uma vez. Então, no próximo ponto, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no outro aqui, mais um aumento. Daí, nisso, a terceira carreira vai estar concluída e nós vamos ter agora 6 pontos baixos. A quarta carreira, que eu também não vou usar o marcador ainda, ela vai ser apenas ponto sobre ponto, ou seja, vai ter 6 pontos baixos também. Então, vamos lá. Vou ir contando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quarta carreira concluída. Na quinta carreira agora, a gente vai fazer de que forma? Nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro. Um ponto baixo. No próximo, nós vamos fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto de base. Se você quiser continuar só contando, você pode continuar. Eu aqui já vou marcar o primeiro ponto. Então, feitos o aumento, agora eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto da base. E no último pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu finalizo agora essa carreira número 5 com 8 pontos baixos. Carreira número 6 agora. Na carreira número 6, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, e eu vou repetir isso por 2 vezes. 1, 2 e 3. No próximo, eu faço um aumento. Repito isso mais uma vez até finalizar a carreira. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Concluí, então, a carreira número 6, tenho agora 10 pontos baixos. Na carreira número 4 agora, nós vamos fazer a seguinte sequência.
nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, e vamos repetir isso por 2 vezes também. Então, 1, 2, marco o primeiro ponto, 3 e 4, e no próximo, um aumento. Vou fazer isso por mais uma vez até finalizar a carreira. Quando terminar a minha carreira aqui, eu já retorno com vocês. Terminei, então, a carreira número 7, tenho agora 12 pontos baixos. Na carreira número 8, agora vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos iniciar a carreira número 8 fazendo 2 aumentos. Então, no primeiro pontinho aqui da base, eu faço 1 e 2. No segundo pontinho da base, 1 e 2. Então, eu vou marcar aqui o primeiro. Ficaram ainda nessa carreira mais 10 pontos baixos. Nesses próximos 10 pontos, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, vou fazer 10 pontos baixos agora. Vou fazer a minha carreira aqui e já retorno com vocês. Terminei, então, a 8ª carreira, tenho agora 14 pontos baixos. Na carreira número 9, agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, e nós vamos repetir isso por 2 vezes também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no próximo, um aumento. Repito isso por mais uma vez até finalizar a carreira. Vou fazer a minha aqui e assim que eu tiver com ela concluída, já retorno com vocês. Carreira número 9 concluída, temos agora 16 pontos baixos. Na carreira número 10, nós vamos fazer 2 aumentos, ou seja, nos 2 primeiros pontos, nós vamos fazer aumentos, 1 e 2 pontos no primeiro, 1 e 2 pontos no segundo. Sobraram ainda nessa carreira 14 pontos baixos. Nesses 14 pontos baixos, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Vou fazer os meus aqui, assim que a carreira estiver concluída, eu já retorno com vocês. Carreira número 10 concluída, tenho agora 18 pontos baixos. Para a carreira número 11, agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento, e a gente vai repetir isso por 2 vezes também. Então, 1, 2, marquei o primeiro ponto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, um aumento. Faço isso por mais uma vez até concluir a carreira. Quando a minha tiver concluída, eu retorno com vocês. Terminei, então, a carreira número 11, tenho agora 20 pontos baixos. Na carreira número 12, nós vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos, 2 aumentos, 1 e 2 pontos no primeiro pontinho da base. Marquei o início da carreira. No próximo, faço mais um aumento, mais 2 pontos no mesmo ponto de base. E tenho aqui, para finalizar a carreira, 18 pontos baixos. Nesses 18 pontos baixos, eu vou fazer
ponto sobre ponto em cada um deles. Assim que eu finalizar minha carreira, já retorno com vocês. Carreira número 12 concluída, tenho agora 22 pontos baixos. Na carreira número 13, nós vamos fazer 10 pontos baixos e um aumento, e isso eu vou repetir por 2 vezes também. Então, nossa sequência nessa carreira número 13 vai ser 10 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No próximo, um aumento. Repito isso por mais uma vez, até finalizar a carreira. Assim que a minha tiver concluída, eu já retorno com vocês. Terminei a carreira número 13, tenho agora 24 pontos baixos. Carreira número 14 agora. Carreira número 14, a gente vai iniciar fazendo 2 aumentos. Então, 1, 1 e 2 pontos no primeiro ponto da carreira. 1 e 2 pontos no segundo ponto da carreira. Restam ainda, para finalizar essa carreira número 14, mais 22 pontos baixos. Nesses 22 pontos baixos, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto em cada um deles. Então, vou fazer mais 22 pontos baixos aqui, até finalizar a carreira. Quando ela estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira 14 concluída, tenho agora 26 pontos baixos. Para a carreira número 15, nós vamos fazer a seguinte sequência. Nós vamos fazer 12 pontos baixos e seguido de um aumento, e vamos repetir isso por 2 vezes também. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No próximo pontinho da base, eu faço um aumento. Repito mais uma vez até finalizar a carreira. Assim que a minha carreira 15 estiver concluída, já retorno com vocês. Carreira 15 concluída, tenho agora 28 pontos baixos. Carreira 16 e última carreira dessa peça, nós vamos fazer da seguinte forma. Nos primeiros 2 pontos, eu vou fazer um aumento em cada um deles. Então, 2 pontos baixos em cada um dos 2 primeiros pontos da base. Um eu fiz, vamos para o segundo. E restam aqui, para a gente concluir a carreira, mais 26 pontos baixos. Então, nesses 26 pontos que restaram, vou fazer ponto sobre ponto, 26 pontos baixos. Assim que eu finalizar a carreira, eu volto aqui com você só para os arremates finais. Finalizei aqui, então, a 16ª carreira. Vou no próximo pontinho aqui da base, faço um ponto baixíssimo e posso arrematar minha linha. Então, só vou cortar, deixando um pedaço longo de fio aqui para a costura. E está concluída, então, o primeiro dos espinhos. Aqui dentro, a gente vai colocar enchimento também, eu não coloquei ainda, vou deixar para colocar depois para a costura. E da forma que a gente foi fazendo os aumentos, a gente teve um crescimento maior de um dos lados do que do outro. Isso aqui vai fazer chegar no formato do espinho, bem certinho que ele tem. Então, como eu falei, essa aqui que a gente fez junto é o maior dos espinhos que a gente vai utilizar. Usando o mesmo passo a passo, a gente vai fazer todos os outros. Então, esse aqui eu fiz, fiz um até a carreira 16. Eu vou fazer mais 3
mas eu vou parar esses 3 na carreira número 15, não faço a última carreira. Eu vou fazer ainda 2 deles parando na carreira 14, ou seja, nesses 2 aqui, tem 2 carreiras a menos do que no maior. E ainda 2 onde eu vou parar na carreira número 12. Então, vou parar aqui com 22 pontos baixos na última carreira nesses aqui. Então, os pequenininhos, eu paro na carreira 12 com 22 pontos baixos. 2, eu paro na carreira número 14 com 26 pontos baixos. 3, eu paro na carreira número 15 com 28 pontos baixos. E o maior deles, eu paro na carreira número 16 com 30 pontos baixos. Então, aqui já estão todos os espinhos que eu vou utilizar no meu personagem. Então, vamos agora fazer mais uma parte dele. Então, a próxima parte que a gente vai fazer aqui do nosso personagem vai ser o rabo dele. Então, o rabo também vai ser na linha azul. Também vou iniciar fazendo um anel mágico. Só que agora, dentro desse anel mágico aqui, eu vou colocar apenas 3 pontos baixos, que eu quero a ponta desse rabo bem fininha. 1, 2 e 3. Feitos os 3 pontos, fecho o anel mágico. A segunda carreira, ela vai ser bem difícil de fazer. Por quê? Porque nós vamos fazer apenas 3 pontos baixos. Então, cuidar aqui na hora de pegar o primeiro. Então, vamos lá. 1, 2 e 3. Eu aqui agora, como eu vou precisar virar ele, tirar ele do avesso, eu até vou segurar essa ponta aqui para ela não abrir, segurar ela com o marcador, para facilitar aqui na hora de eu fazer essa virada pro lado direito, que ele é bem apertadinho, bem pequenininho. Então, se eu deixo sem marcar, é capaz na hora de eu puxar aqui eu abrir algum dos pontos que a gente já tinha feito. Bastante esforço e ajuda aqui da minha tesoura é conseguir virar. Então, primeira carreira, 3 pontos baixos no anel mágico. Segunda carreira, 3 pontos baixos. Agora, para a terceira carreira, a gente vai fazer crescer um pouquinho a nossa peça. Nós vamos fazer agora 3 aumentos. Então, em cada um dos 3 pontos aqui da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada um deles. Então, como é pequenininho, também fica apertadinho aqui pra gente fazer. Mas vamos lá, 3 pontos baixos em cada um. 2 pontos baixos em cada um dos 3 pontos da carreira anterior. 1 ponto. E 2 pontos no primeiro ponto da base. Que como tá pequenininho, eu não vou marcar ainda, que você vai mais atrapalhar o marcador do que me ajudar. Vou pro segundo ponto da carreira e faço mais 2 pontos baixos. E vou aqui pro terceiro ponto da carreira anterior para fazer mais 2 pontos baixos. Então, agora, na carreira número 3, eu finalizei ela com 6 pontos baixos. Carreira número 4, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Vamos fazer 6 pontos baixos nessa carreira 4. Também não vou marcar ainda, vou ir contando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Carreira 4 concluída. Na carreira 5, agora, nós vamos fazer a seguinte sequência: um ponto baixo,
e um aumento, e nós vamos repetir isso por 3 vezes. Então, um ponto baixo no primeiro, no segundo ponto aqui da carreira, nós fazemos um aumento. Repito isso por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Assim que minha carreira número 5 estiver pronta, eu já retorno aqui com vocês. Carreira número 5 concluída, tenho agora 9 pontos baixos. Na carreira número 6, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, a carreira número 6 também vai ter 9 pontos baixos. Vou fazer minha carreira 6 aqui. Assim que eu estiver com ela concluída, eu retorno com vocês. Então, a carreira número 6 agora vai ter apenas ponto sobre ponto, ou seja, carreira número 6 vai ter 9 pontos baixos também. Vou fazer a minha carreira aqui, assim que eu tiver com ela concluída, eu retorno com vocês. Carreira número 6 concluída, vamos então para a carreira número 7. Na carreira número 7, nós vamos fazer a seguinte sequência: nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Marquei o primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1 e 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Repito isso por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Carreira número 7 concluída. Tenho agora, então, 12 pontos baixos. Agora, por 3 carreiras, carreira 8, 9 e 10, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja, essas 3 carreiras vão ter também 12 pontos baixos. Vou fazer as minhas 3 aqui, assim que eu tiver com a carreira número 10 concluída, eu retorno com vocês. Então, carreira 10 concluída. Vamos agora, então, para a última carreira da nossa peça. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2. Marco aqui o primeiro ponto. 3, no próximo, um aumento. Faço isso por mais 2 vezes até finalizar a carreira. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Finalizei, então, a carreira número 11. Eu vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo para arrematar. E já corto a linha, deixando uma sobra para a costura. E assim, então, o rabo do Sonic está pronto. Dentro dessa parte aqui, nós também vamos colocar um pouco de fibra siliconada ali para o enchimento, mas mais na hora de fazer a costura. Então, como a gente já tá com o tempo um pouquinho passando, ficando bem extenso esse vídeo também, nós vamos fazer mais uma pausa aqui. Então, agora nós já temos os 2 pezinhos e as orelhinhas que a gente fez na primeira parte do vídeo, no primeiro vídeo que foi ao ar semana passada. Essa semana, então, nós fizemos as 2 mãozinhas, os espinhos, vários espinhos, e o rabo do personagem. Falta agora a gente fazer a cabeça e o corpo. Então, isso fica
para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do que viram até aqui. Então, se você gostou do que você viu até aqui nesta aula e na aula anterior, então eu peço que curta, comente, compartilhe para chegar esse vídeo para mais pessoas. E aguardo então vocês na semana que vem, na parte 3 do Sonic. Tchau, tchau!